Oi, dando continuidade ao vídeo que eu tô querendo aqui dividir com você sobre algumas coisas que eu anotei que eu achei muito interessante. Vamos lá, o medo. Quando a gente sente medo, a primeira coisa que a gente quer é o quê, né? É se livrar desse medo. O medo ele surge justamente porque a gente não está se sentindo seguro. Então a gente começa a se sentir extremamente incomodado com a situação da qual nós estamos inseridos, né? Então, assim, no fundo, quando o medo chega na gente, é porque a gente tem medo, a gente acredita que a gente não vai conseguir dar conta de determinada situação. Então, a nossa interpretação baseada no medo que eu coloquei aqui tem a ver com apreensão, ansiedade, desconfiança, nervosismo e irracionalidade. Por que eu coloquei aqui irracionalidade, por exemplo? Quando a gente está com medo, a gente tensiona tanto os nossos músculos, a gente fica tão voltado, focado para aquilo que está fazendo com que a gente fique com medo, apreensivo, que a gente não consegue pensar. A gente não consegue, a gente acaba indo muito pelo instinto que dizem, né? Algumas pessoas podem reagir com raiva, de ir com tudo para cima daquela situação, ou então de querer fugir, né? Então, por isso que é uma coisa muito assim, tem muito a ver com a parte irracional da coisa. E quanto mais é duvidoso, quanto mais preocupados nós somos, a gente acaba caminhando para uma mais propenso nós estamos a esses tipos de manifestação, né? Que também é uma coisa muito interessante. Voltando aqui mais uma vez, repetindo, né? Para você olhar para você em quais foram os momentos que você sentiu medo e como que você reagiu a isso. A segunda parte aqui, a segunda parte não, a quarta parte que é a luxúria, é que é o seguinte, a luxúria tem muito a ver com o controle, tem muito a ver com a possessividade. É, Quer queira ou não, nós temos apego às vezes a muitas coisas, a muitas conquistas, a muitas viagens, a muitos livros, então algumas experiências que a gente tenha tido com pessoas, enfim, nós somos seres humanos, nós somos apegados a determinadas coisas e muitas das vezes acaba que aquele apego se torna uma possessão, né? A gente quer aquilo como se fosse posse. E é muito difícil quando a gente tem essa sensação de a esse nível de apego. E aí, o que eu coloquei aqui? Que quando a gente se encontra nesse estado emocional, a gente tem compulsão, egoísmo, imprudência e ganância. E que no meio disso tudo a gente pode se tornar invejoso, exigente e obcecado. E a gente tem essa tendência de querer acumular as coisas, né? Algumas pessoas podem querer acumular conquistas, podem querer acumular muitos títulos e foca no título e é uma coisa. E tem gente que gosta de acumular conquistas, inclusive de pessoas, né? Que gostam de envolver pessoas e que vai envolvendo várias pessoas. Então é aquilo, né? Essa questão da luxúria tem muito a ver com conquistas. E voltando aqui mais uma vez, eu estou falando aqui muito a nível de não é são níveis diferentes, tá? É, um apego é uma coisa, uma questão de manipulação é uma outra coisa, de uma outra coisa que eu coloquei aqui de possessividade, né, a um nível muito grande, é uma outra coisa. Então a gente só tô comentando aqui sobre os estados emocionais universais que chegam a gente em níveis diferentes, tá bom? E aí tem a outra aqui que é a raiva, né? E a raiva é uma coisa que a gente não consegue disfarçar. A gente acaba botando aquilo ali para fora. É muito difícil a gente é, fingir, né? Disfarçar a raiva é uma coisa muito complicada, inclusive. E aí eu coloquei aqui que é uma reação, quando a gente está com raiva de alguma coisa, é porque aquilo tá machucando a gente, tá ferindo o nosso ego, tá ferindo alguma coisa, ou então até mesmo alguma coisa mais física, né? A raiva tem muito a ver com a dor. E e do mesmo modo que a gente quer eliminar o medo, que a gente quer eliminar a tristeza, a gente também fica incomodado com a raiva. Porque muitas das vezes,
quantas histórias, né, eu já convivi de pessoas que quando vão conversar um pouco sobre a vida deles para mim, falam de arrependimentos, né? Então, nem sempre a raiva é muito bem compreendida, é muito bem trabalhada. E aí eu coloquei aqui que a gente se torna seres em ebulição, agressivos e irritados. E o que tem a ver com esse lado da raiva? Eu coloquei aqui, eu queria até ver se você concorda comigo, que é o nosso lado ciumento, que é o nosso lado hostil, o nosso lado impaciente, rancoroso, resistente, ressentido, impiedoso e indignado. Então, assim, entre outros, né? Só coloquei aqui algumas coisas que vêm à cabeça e sempre pegando informações de alguns livros que eu gosto muito, que falam sobre essa questão de emoção. Existem livros que falam sobre isso e tentando colocar algumas outras coisas, porque o que eu gosto de colocar aqui não é só de outros livros, mas também de experiências minhas. Aí tem um outro aqui que é o orgulho. Bom, o orgulho. Do que você sente orgulho? O que você tem de orgulho? É você ver que seu filho conquistou coisas maravilhosas, que você conquistou coisas maravilhosas, são os títulos que você tem, são as coleções de carros que você tem, são as coleções assim raras que você conseguiu. Quando a gente se apresenta a uma pessoa, é muito comum, né? Normal isso, a gente falar, meu nome é fulano. Então, meu nome é Fernanda, e a pessoa logo vai perguntar assim, o que você faz? E aí você vai contar um pouco sobre você e a gente vai acabar falando um pouco das nossas conquistas, um pouco das nossas viagens, ou seja, aquilo que traz orgulho pra gente. Sendo que o orgulho, ele também, quando a gente não olha muito para essa questão, a gente pode se tornar pessoas um tanto que teimosas, um tanto que difíceis, né? Vamos lá, o que eu coloquei aqui? Que são sujeitos que acabam se jogando e fazendo papéis. Não, desculpa, falei errado aqui. São pessoas que muitas das vezes são arrogantes, autossuficientes, chatas, donas da verdade, dogmáticas, snobs, pseudo-humildes, com tendências ao fanatismo ao se mostrarem superiores, né? Então, assim, existem algumas pessoas que quando você vê que ela, de certo modo, participa de uma hierarquia um tanto que superior das demais, são pessoas que são mais difíceis, né? E a hipocrisia acaba percorrendo muito esse tipo de estado emocional. Um outro aqui é o poder. Quando a gente se sente com o poder, e eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, o poder, se você fosse uma pessoa que tivesse muito dinheiro, por exemplo, o que você faria? Talvez você fosse falar, eu ia comprar um monte de coisa, mas eu tô falando no encontro com outras pessoas, né? Geralmente pessoas que têm algum tipo de poder, eu tô falando financeiro, mas pode ser algum tipo de outro poder. Elas são pessoas mais difíceis, elas não gostam muito de receber, por exemplo, o não, elas muitas das vezes se mantêm em um posicionamento superior à coisa. E aí eu botei aqui, pessoas em estado de poder são abertas, alegres, centradas, decididas e confiantes. Tendem a ser mais aventureiras, corajosas, criativas, flexíveis e independentes. Com o poder, a motivação é maior, assim como o otimismo e o senso de humor. Então, assim, realmente o poder é uma coisa que está vinculado a tudo isso, porque você, quando se sente mais seguro, você não tem medo das coisas, então você está mais aberto. Mas existe um outro lado também, mas eu não vou. É muito complicado, a gente acaba sempre caindo nisso, né? Mas o lado mais negativo da coisa. E a partir daí a gente começa a ver, a refletir sobre como nós seríamos se tivéssemos o poder. Então fica aí a pergunta: você com poder, o que faria? Vou fazer o próximo vídeo agora. Vamos lá.